Bom dia, faço esse vídeo com o objetivo de montar a minha defesa de um processo que foi imposto sobre a Prefeitura de Curitiba, impôs sobre eu, Nivaldo Buzinari. Então eu faço esse vídeo, peço tanto a instituição das Juizado Especial de Pequenas Causas que aceite como parte do processo, faça parte da minha defesa, e também ao meritíssimo, até porque estamos numa era digital e também em função de outras coisas que vieram acelerar esse processo, como por exemplo a pandemia, né? Até justo para que as pessoas pudessem se precaver, né? Graças a Deus agora já está passando, mais de 80% já se foi. Enfim, vamos ser rápido. O objetivo de eu fazer esse vídeo é que eu não quero correr o risco, eu quero deixar também em aberto a possibilidade de eu falar na hora da audiência, na data, dia 12/4/2022, às 14h30, também deixar em aberto para que eu possa falar, pedir ao meritíssimo que aceite o meu pedido, e porque eu não quero correr o risco de esquecer de citar tudo que envolve o processo e que eu acabe sendo prejudicado na minha defesa. Esse processo tem o número 000332020.816.082. Então, o que eu quero dizer aqui é que eu contesto essa multa que foi me imposta, essa penalidade, por vários vícios de processo, vários erros, várias inconstitucionalidade. Não precisa ser uma pessoa com grande conhecimento jurídico para chegar a essa conclusão. Foi um processo grosseiro, começando pela notificação. Eu não fui notificado, eu informo aqui que o processo ficou correndo, que todo aquele processo que a prefeitura leva, desde que começa o processo até ela impor a multa, ela começou aproximadamente em 2020. Eu falo da notificação pelo seguinte: eu tenho comprovante anexado no processo, que foi um contrato de promessa de compra e venda. Já começou no contrato de promessa de compra e venda, que foi em 1999. Lá já consta o meu endereço, esse é um fator, que eu moro até hoje. Ou seja, eu já moro nesse endereço até antes mesmo de eu comprar esse terreno. Então isso quer dizer que eu estou aqui até hoje. Todos os anos a prefeitura envia o carnê de IPTU para mim. Isso é uma prova real, que eles tinham o meu endereço. Então não tinha nenhum motivo, não tem nada que justifique eles não ter mandado para mim a notificação. Não consta notificação que a prefeitura tem enviado nesse endereço aqui, Rua Paula Freitas, número 41, CEP 81.860.220, Alto Boqueirão, Curitiba, Paraná. Então, aí já tem um motivo. Eu peço que o juiz me que determine que esse processo é irregular. Só por esse motivo eu já não poderia, é injusta eu pagar essa multa, né? Essa multa que começou com R$ 5.147. O outro fator determinante também, outra irregularidade, a minha propriedade estava fechada, então tem um alto índice de probabilidade de não ter entrado pessoas lá dentro, porque está fechada, tem cadeado. Isso é um fato, a dificuldade de acesso de pessoas. Se eles entraram também perante a lei, eles teriam que me comunicar para entrar lá. Qualquer cidadão, se um cidadão comum não pode entrar numa prefeitura, ou seja, em lugar nenhum, porque a prefeitura teria essa autonomia tão grande, discrepância em frente ao cidadão, quando a prefeitura se coloca como ela
é quem determina e o cidadão em último plano. Então, eles já cometeram ali, no meu ponto de vista, grande probabilidade de cometimento de crime se realmente eles tivessem entrado na minha propriedade, que só tem 2,5 metros aproximadamente, com uma margem de erro muito pequena, tanto para menos como para mais. Do muro que eu fechei, da cerca que fecha o meu terreno até o meio-fio da rua, tem 2,5 metros só. Essa é outra irregularidade que eu aponto. A outra, eu tenho testemunha, a prefeitura cobra essa multa de mim alegando que foi feita uma limpeza, parte do montante dessa multa, 80% foi pela limpeza supostamente uma limpeza do lote que eles alegam ter feito. Eu tenho anexado no processo testemunha por vídeo, confirmando que a prefeitura nunca limpou lá, e esporadicamente ele, que como vizinho, que de vez em quando que acabava fazendo alguma coisa lá. Ou seja, então, para efeito do processo, segundo eu afirmo também que não foi limpo, porque quando eu tomei conhecimento que a prefeitura me afirmou que tinha limpado o meu lote, logo em seguida eu fui para lá, não tinha nenhum vestígio de limpeza. A sujeira, os resíduos antigos, que quando foi paralisada uma obra que tinha lá, estava todo no local, e também a parte de vegetação. Não, a probabilidade de irregularidade que acontece que não foi feita a limpeza é muito grande. Tem mais irregularidade. Se supostamente eles tivessem feito uma limpeza, seria de 16 de frente por 2,5, que daria 32, 40 metros quadrados. A prefeitura me cobrou 160 metros pela suposta limpeza, que conforme eu comprovo que não foi feito. Então, já estou apontando aí vários índices de irregularidade, e poderia apontar muito mais. Isso é irregularidade mesmo da natureza do processo, sem falar que nós estávamos numa época, quase desde o início do processo até a data que a prefeitura me impôs essa multa, que começou com 5.147, e até mesmo antes de terminar esse processo, eu já até tinha comentado com meus amigos que eu tinha perdido o processo, essa causa, porque chegou uma carta para mim dizendo que o juiz já tinha determinado, executado, que a prefeitura podia executar a pena. Mandaram para mim uma espécie de um comunicado que eu tinha que pagar, porque o juiz já tinha encerrado o processo, no caso eu teria perdido. E agora eu fui pego de surpresa recebendo esse comunicado aqui, que eu estou com uma audiência marcada para o dia, como eu já citei a data. Então acabo ficando totalmente perdido desse processo. Eu poderia citar que na hora às vezes não lembra, muitas outras irregularidades. Se supostamente eles tivessem feito essa limpeza, da onde a prefeitura tirou esse valor totalmente incompatível com o mercado, quando ela mesmo, arbitrariamente, quando você vive num mundo totalmente democrático, onde as coisas têm que ter um embasamento técnico, e dentro do preço de mercado, ela estipula um preço, ela mesma estipula, ela mesma soma o valor, e com atos totalmente irregulares. Outro fato, talvez eu venha esquecer alguma coisa, eu posso retornar aqui na base. Nós estamos numa pandemia. Claro, isso não me dá direito de eu dizer que porque estamos em pandemia eu estou autorizado a cometer erro, né? Mas isso aí não foi em função da pandemia. Eu só quero citar a pandemia quando você mora em um município, quando em tempos normais na história do nosso mundo, e principalmente desde que começou a democracia, a prefeitura, a nossa federação, Brasil, Estado, Prefeitura,
deveria promover o bem-estar do seu cidadão, estando convocando eles para conversa, comunicar, nem comunicado eu fui, como disse, não fui notificado, muito menos convidar essas pessoas para conversar, para promover a qualidade de vida desse cidadão, só impor penalidade em últimos casos, quando o cidadão realmente mostra que não quer nenhum acordo, não quer viver em tempos atuais, democrático, de bom convívio com a sociedade. Nada disso aconteceu. Como eu já disse, em toda a história do mundo, uma prefeitura, ela é responsável por promover a vida de todo cidadão, enquanto ela veio na contramão dessa situação que eu acabo de colocar aqui, ela avisa a mídia, ela avisa o cidadão pela mídia, nem sequer tem contato com o cidadão, manda um comunicado pela mídia que você não pode sair de casa para trabalhar, você não pode sequer sair de casa. Isso já é um ato que entra em contradição. Um poder público em tempo de pandemia, que você não pode nem sair de casa, diz para você que você não pode trabalhar, ou seja, ela tá te impedindo de produzir renda. Até não diria impedindo, porque o fato dela pedir para você não sair de casa foi justo pelas condições sanitárias que nós atravessávamos no país. Essas condições é justa. Ela estava protegendo o cidadão de ser infectado pelo Covid-19, o coronavírus, enfim, né? Só que o outro ato é totalmente contraditório. Como que um cidadão está impedido de sair de casa, mesmo que essa situação seja justa, mas isso te impede você de produzir renda? E essa mesma prefeitura, tendo conhecimento muito, supostamente com um cidadão muito mais qualificado lá dentro, né? Até enfim de quando o chefe máximo desse município, ou de qualquer município dentro do Brasil, fez campanha dizendo que ele era altamente qualificado e que tinha condições de cuidar dessa comunidade. Depois ele vem cometer um ato totalmente na contradição, pela situação sazonal que a pandemia causou, dizendo que e manda uma multa para você pagar, sabendo que você está impossibilitado de produzir renda. Isso já seria um fato extraordinário, mais do que suficiente para qualquer tribunal, sem precisar passar até pela via judicial, pelo um perito, um juiz, um juiz está examinando ali o processo. Isso já é um fato. Eu faço um apelo, isso aqui é um apelo que eu faço ao juiz da minha causa, ao meritíssimo, peço licença para dirigir a palavra desta forma, faço esse apelo, não só para mim, mas para todo o processo que iniciou com o mesmo perfil do meu, dentro da mesma data que transcorreu dentro dessa pandemia. Eu acho que as pessoas não caíram a ficha, eu não estou dizendo que as pessoas são má, mas parece que as pessoas estão anestesiadas. Não caiu a ficha de todas as pessoas, principalmente as pessoas que têm a incumbência de jogar processo, que tem ato administrativo dentro da nossa república, como por exemplo, como é que um Congresso Nacional, né, no final o meritíssimo vai acabar entendendo qual o caminho que eu quero tomar, uma Câmara dos Deputados, um Senado, não seja sensível ao ponto de votar uma medida. Assim que começou essa pandemia, eles nem percebem que a pandemia está correndo, que as pessoas estão impossibilitadas de trabalhar, muitas delas passando necessidade básica de alimentação, suas famílias sendo tolhidas de se alimentar, correndo sério risco de nutrição, de perder a própria vida. Mas, infelizmente, o nosso poder público em geral, começando desde a federação, estado e município, parece que vê as pessoas como um número, como se fosse uma matemática. Mas eu creio que não seja uma maldade, seja até mesmo tá anestesiada ali, não percebe esse relato que eu fiz aqui. Pessoa que não pode produzir renda, são impostos penalidade com cifras altíssimas, consideradas condições
social dessas pessoas, principalmente as que têm menos capacidade de se defender, capacidade financeira e até mesmo capacidade técnica. Isso é um crime que está acontecendo no nosso país de maneira indireta, de maneira intencional, mas é um crime. Crime sem intenção também é crime. Isso já devia ser decretado pelo uma medida, assim que começou a pandemia, o Congresso Nacional, o Câmara dos Deputados. Como que o nosso STF não faz isso? Baixa lá uma medida dizendo, ó, todo o processo que começou nessa pandemia tem que ser extinto, não extinto para recomeçar de novo. Ser dado o perdão a essas pessoas que cometeram esse pecado, vamos dizer assim, um crime de pequena ofensa à sociedade, de pequeno potencial, que é no meu caso aqui de lote sujo, né, que eu fui possibilitado pelas minhas condições financeiras. Eu falo aqui, o Meritíssimo pode pesquisar o sistema. Eu tive uma pequena empresa de fundo de quintal aqui de 1999 até 2015, quando fui obrigado a fechar essa empresa, quando eu percebi que ela estava entrando em decadência. Se eu não fechasse rapidamente, tomasse a decisão, eu fechei porque naquele momento eu conseguiria fechar minha empresa e pagar um funcionário que eu tinha aqui na época e todos os meus pequenos fornecedores, que é uma pequena, muito pequena, muito humilde. E se eu continuasse, não fechasse naquela data, eu ia acabar me complicando, eu seria decretado a falência por falta de pagamento aos meus fornecedores e aos empregados, ainda sair com o nome sujo. Então eu tomei a medida de fechar quando entrou a crise, com tudo isso que eu já relatei. A partir de 2015, eu comecei a trabalhar na rua, fazendo os pacotes de alho, comprando caixa de alho no Ceasa de Curitiba, fazendo pacote de 500 gramas, enfim, não importa o peso, mas é isso que eu fazia de 500 gramas de 1 quilo e sair vendendo na rua, oferecendo nas portas das casas, para tratar da minha família, enfim, manter a minha despesa. Agora, o Meritíssimo, imagine com a entrada da pandemia, eu até saí com máscara, trabalhar tudo, mas as pessoas, com toda razão, com tudo que estava sendo, até ela foi potencializada essa crise. Sim, ela era perigosa, ela foi muito perigosa, mas ela foi potencializada pela mídia, fazendo com que a sociedade se assustasse além do normal, e nem com máscara te recebia na porta, a gente na porta da casa deles, para que eu vendesse o meu produto, para me tratar da minha família. E nesse mesmo período, a prefeitura, com medidas totalmente irregulares, arbitrárias, me impôs essa multa. Então eu apelo aqui, renovo meus apelos ao Meritíssimo, que me conceda esqueço o nome técnico aqui, mas que me conceda a vitória, me tire essa penalidade. Eu limpei o lote, fui lá, assim que fiquei sabendo, com o vídeo anexado no processo, aí nesse tribunal de pequena causa, está aí, com o vídeo mostrando o lote sujo, que ele não foi limpo. 15 dias após, comprometendo a limpar esse lote dentro das minhas dificuldades, fui limpar lá com enxada, carrinho de mão, picareta, enfim, o recurso que eu tinha no momento. Tive que pegar dinheiro emprestado do irmão meu que estava encostado no INSS, por isso tinha uma reservia, e me fez a gentileza, me socorreu, me emprestou a quantia que eu precisava para contratar as caçambas. Até disso eu estava impossibilitado, as caçambas, para tirar os entulhos. Levei 15 dias. 15 dias após, eu fiz outro vídeo mostrando que eu, prestando conta, comprometi que ia limpar, prestei conta à sociedade e a esse tribunal, enviei outro vídeo, coletei depoimento da minha testemunha, que ele tinha relatado que a prefeitura nunca tinha limpado lá, está sobre o poder desse tribunal, comprovando o que eu estava falando. Essa testemunha, pedi a ela se ela pudesse depor para mim,
no dia da audiência, ela se comprometeu a testemunhar desde que esse tribunal convocasse ele, porque ele temia que fosse espontaneamente e pudesse sofrer uma retaliação. Eu pedi a esse tribunal, tem documento comprovando que eu pedi. Ainda não sei se esse tribunal fez essa convocação, não. Estou me dirigindo lá hoje, nessa data do dia... Hoje é dia 22 ou 23 do 3 de 2022. Após eu gravar esse vídeo, eu vou me dirigir a esse tribunal para ver se o tribunal fez a convocação dessa testemunha. Mas eu já afirmo aqui que ele declarou que se não for convocado, ele não irá à testemunha. Portanto, eu terei a minha defesa totalmente prejudicada, com grande possibilidade, porque a testemunha tem um peso muito grande no processo. Então, como eu já disse, se ele não for convocado, ele não vai comparecer. É a única testemunha que eu tenho, porque ele é o vizinho que está colado no lote. Portanto, tenho um conhecimento muito grande por tudo que eu falei e estou falando e continuarei falando. Então, esse processo, a prefeitura em nenhum momento procurou eu para conversar, para ver, naquele momento da pandemia, se a minha família estava tendo alimentação, como estava a minha família. Em nenhum momento ela se preocupou com o ser. E eu falo isso não só por mim. Eu peço a todos, quando eu falo do Supremo Tribunal Federal, peço licença para dirigir esses órgãos, ao Senado, à Câmara do Deputado, como que em nenhum momento ele se preocupa com a família, com as famílias, com todos, não só o meu caso aqui, todo cidadão que está tendo um processo que está correndo em todos os tribunais, sem levar em consideração essa possibilidade que eu estou aqui relatando. Gente, isso é elementar, é básico. Como que um cidadão que está impossibilitado de produzir renda, a federação, o estado, o município que tem a obrigação de promover o bem-estar de seus afiliados, das suas famílias, da população que é o produtor, a máquina motriz do país, que mantém esse país de pé, que tem que produzir renda, e vem uma coisa na contramão. Essa federação, esse estado, município, não percebe, manda uma penalidade para os seus afiliados, sendo que ele mesmo decretou, logicamente, como já disse, justa, mas que esse cidadão está impossibilitado de produzir renda. Isso não é um fato mais que suficiente para nem precisar jogar de certa forma, tá jogando uma responsabilidade para os juízes, para os tribunais, quando isso aí teria que ser votado já, era um caso a menos, não poderia estar, essa audiência que vai estar transcorrendo nessa data que eu citei, e está transcorrendo em todos os tribunais brasileiros, com vários cidadãos na mesma condições minha, sendo penalizado a pagar algo que ele não tem, que ele foi decretado por lei que ele está impedido de produzir renda. Então, com todo respeito, isso é coisa simples, não precisa ter muito discernimento humano para perceber isso, minha gente. Como eu já disse, desculpa ser redundante, porque eu nunca participei, sou um cidadão com 57 anos, participei de 2 ou 3 audiências trabalhistas, nunca fui envolvido em processos criminais de alta periculosidade para a sociedade, que venha prejudicar a sociedade, portanto não tem esse costume, não tem experiência com isso, a gente se sente perdido na hora de fazer um depoimento. Então, eu tenho mais coisa aqui ainda que eu queria estar falando, mas eu acabo fazendo um depoimento meio conturbado, tipo, indo e voltando no mesmo assunto. Até peço também ao juiz que leve isso em consideração, que eu já citei. Eu acho que não precisa de mais, eu fico sentido de eu não ter conseguido colocar tudo aqui, mas isso já basta, já tem
Eu tenho um pacote pelo conjunto da obra. O conjunto da obra já dá, no meu ponto de vista, eu peço ao Meritíssimo, pela interpretação que eu fiz, que por esse conjunto da obra, que não deixa eu, que use a justiça na essência da palavra, né? Não confirme, não seja um instrumento que venha confirmar a injustiça que estão impondo não só a mim, mas todos os cidadãos que estão respondendo o processo com essa mesma característica, com essa mesma natureza que eu estou respondendo, e isso está acontecendo no Brasil inteiro, em todos os estados, em todos os municípios, em todos os tribunais. Grande abraço, peço desculpas se eu me excedi, se eu eu creio que não ofendi ninguém, mas se de forma indireta, sem perceber, cometei algum equívoco. Então está encerrado. Defira ao meu favor, eu preciso. Mais uma causa, como eu acho que a prefeitura cometeu o erro da contradição, isso já está subindo, está em 8 mil e pouco, sendo que eu nem passei ainda para a audiência de encerramento, não foi? Que ainda, eu acho que por justa causa, o Meritíssimo podia decretar que a prefeitura teria que pagar em dobro o que ela está tentando me impor, por ela ser tão cruel com medidas irregulares. Porque ela me causou um grande dano para mim fazer as minhas defesas, tive que me correr atrás de informações, correr em pessoas com qualificação para fazer relatório, em lan house, em pessoas de conhecimento, um conhecimento jurídico maior, para me fazer a minha defesa, para mandar tudo esse que o Meritíssimo pode confirmar aí no processo. Eu tive que pagar para pessoas estar emitindo para mim em computadores, em lan house, enfim, todo que envolve a minha defesa, que está anexa aí no processo, nesse processo que eu citei o número. Um grande abraço a todo mundo que está participando, que faz parte desse processo. Tenha um bom dia. No caso, pela data do processo, uma boa tarde. Não sei se eu disse meu nome, sou Nivaldo Buzinari, portador da RG 4. Está no processo, esqueci o nome. Perdão. RG 4 RG 4520. Não. 53. CPF 583-264-99900.